Hey there, how are you? E aí, pessoal, tudo bom? Mais um vídeo sobre futuro. Hoje a gente vai ver como formar frases negativas do que não vai acontecer no futuro, beleza? Então, veja que eu acho que já deve estar postado como fazer frases afirmativas. E aqui é uma continuação, beleza? Então, a gente vai ver como fazer, que é bem simples, alguns exemplos, ok? E também algumas dicas de como você pode estudar. Então, vamos lá. Vamos lembrar que no futuro a gente tem o auxiliar will, beleza? A gente tem will para falar do futuro. E é bem simples. A gente vai colocar o will e mais o verbo, e mais ação. Por exemplo, cozinhar. She will cook tomorrow. Ela vai cozinhar amanhã. Ou cozinhará amanhã. Ela cozinhará amanhã. Run. I will run next week. Eu vou correr, correrei próxima semana. Work. We'll work on Friday. Nós vamos trabalhar na sexta, ou trabalharemos na sexta, por exemplo. Beleza? Então, veja como é bem simples. A gente vai colocar o will e o verbo direto, sem precisar mudar, sem fazer nada. Beleza? Vou cozinhar, vou correr, vou trabalhar. Ok? E daí, o que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que ver. O will, ele é o nosso auxiliar do futuro. Então, se ele é o nosso auxiliar do futuro, a gente consegue fazer frases na afirmativa, na negativa e na interrogativa, perguntas também. Então, toda vez que você for ouvir a palavra auxiliar, pensa assim, que eles estão auxiliando, eles estão ajudando a fazer frases, ou na afirmativa, na negativa ou na interrogativa, beleza? E hoje, nesse vídeo, é sobre a negativa, que a gente sabe que a negativa é basicamente not, certo? E onde a gente coloca a negativa? A gente coloca a negativa, esse not, junto com o auxiliar. Então, para fazer negativa aqui, eu vou colocar she will not cook tomorrow. Eu não vou correr semana que vem. I will not run next week. Não vamos trabalhar na sexta. We will not work on Friday. Beleza? Simples assim. Então, para fazer negativa, a gente vai colocar o not. Então, vai ficar assim. Will not e o verbo e a ação. Will not, verb. Ok? Beleza? Ok. Então, outra coisa, outro ponto interessante é que geralmente a gente pode, por um lado, a gente pode falar separadinho, por exemplo, will not, will not, will not, tá ok? Mas é mais comum a gente falar juntinho, tá? Então, se a gente juntar will not, vai ficar won't. Então, eu posso falar she won't cook tomorrow. Eu não vou correr semana que vem. I won't run next week. Não vamos trabalhar. We won't. Ok? Você pode falar separado, will not, ou pode falar juntinho, won't. Beleza? Um ponto importante. Quando a gente fala separado, a gente está falando de algo quando a gente quer colocar mais ênfase. Por exemplo, eu não vou correr semana que vem. Se eu falar assim, I will not run next week, eu quero dar ênfase que não vai ser semana que vem e eu não vou correr semana que vem. Beleza? Então, o separado, ele dá uma maior ênfase no que você não vai fazer, por exemplo. Beleza? Agora, o que a gente pode fazer como uma atividade? O que é interessante, o que eu sempre falo, como é futuro, a gente pode falar sobre o final de semana, que é mais próximo da gente, é um futuro mais próximo, certo? Então, o que dá para fazer? Você pode ou criar uma história, falando sobre uma pessoa, um amigo, um colega, seu irmão, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Pode criar uma pessoa, ela não vai cozinhar amanhã, porque ela vai no restaurante, por exemplo. Então, você pode criar uma história com outras pessoas, ou, para ficar ainda mais fácil, você faz sobre você,
E daí fica um pouco mais realista, certo? Realista, mais palpável, não sei, fica mais fácil para você memorizar também, tá? Então, eu falo assim que eu não vou, por exemplo, não vou no shopping, né? É vermelho, porque daí a gente consegue associar. É negativo. I want to go to the mall on Saturday. Vai junto. I want to go to the mall on Saturday. Because I will visit my grandmother. Isso é my grandmother. Ok? Então, veja que a frase é bem simples. Eu não vou ao shopping porque eu vou visitar minha avó, mas ela já é uma frase grandinha, certo? Eu estou explicando. Então, sempre tentem. Uma dica simples, mas muito útil. Explicar um pouco. Por quê? Por que não? Por que sim? Por que você vai fazer isso? Por que você vai comprar aquilo? Por que você não vai no shopping? Assim a gente ganha confiança. Assim a gente busca a palavra nova. Assim a gente revisa a palavra que a gente já estudou. Então, tente sempre explicar. Falar um pouquinho mais sobre o que vai fazer, o que não vai fazer e por quê. Assim a gente ganha confiança, beleza? Então, só para terminar, a gente viu nesse vídeo a forma negativa no futuro, que a gente não faz, não vai fazer, etc. Usando o will e junto com o not, que é negativo. A gente pode usar separado para dar mais ênfase, ou o junto, que é mais comum, mais inglês do dia a dia, ok? E vai praticar, escreva um textinho, um parágrafo sobre o seu final de semana. Uns 5 minutinhos você escreve um parágrafo bem legal, bem bacana, tá? Então, aqui tem um exemplo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ok, guys? Aqui embaixo tem alguns links das nossas redes sociais, dos nossos cursos. Dê uma olhadinha, se inscreva aqui no canal, ok? And get on board, guys. See ya, bye bye!